Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios 12 e vamos avançando no livro de Provérbios. Estamos numa série muito preciosa, tem sido uma bênção para mim, tem sido uma bênção para muitas pessoas, glória a Deus por isso. Eu quero então convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal. E mais do que ser só um inscrito, mais do que ser só um número, né? Tem gente que fala assim, ó, vou me inscrever aqui para ajudar, para dar uma força. Mas na verdade o que vai fazer diferença é você estar conosco aqui, mergulhando na palavra de Deus todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã. Já te peço desde já perdão pela minha voz, né? Por conta da um pequeno desgaste na voz aí no final de semana. Mas o mais importante, apenas o timbre da voz, o mais importante é a mensagem, é o conteúdo. Então vamos mergulhar hoje aqui em Provérbios capítulo 12 e hoje eu quero ler com vocês do versículo 1 ao 9. Provérbios capítulo 12, versículo 1 ao 9, que vai dizer assim: Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. Esse termo desarraigar significa tirar a raiz, tá bom? Verso 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus olhos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Olha que verso forte nesse verso 9, nós vamos trabalhar ele hoje. E apesar de eu querer me focar propriamente aqui no verso 9, eu quero enfatizar rapidamente dois versículos anteriores. O primeiro deles é o verso 1, todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Olha como a Bíblia sempre associa a disciplina, e quando se fala disciplina aqui, gente, tem a ver com correção, tá? A pessoa receber uma disciplina, não é da pessoa ser disciplinada como traço de personalidade, mas da pessoa receber uma disciplina. Aquele que ama a disciplina ama o conhecimento. É como você começar, digamos que você comece a tomar uma aula de canto. Né? Você sonha em cantar? Já sonhou em cantar? Você é um cantor famoso debaixo do seu chuveiro? E aí você vai lá para aula de canto e digamos que você comece a cantar, não tenha muita técnica apurada, talvez até tenha um talento, né? Um timbre bonito ali, mas não tenha técnica vocal. E aí o seu professor, sua professora vai trazer ali uma correção, né? Se tem uma disciplina, não é punição propriamente, é uma correção, um ajuste. Olha, se você fizer dessa forma aqui vai ficar melhor. Você vai sustentar melhor a nota, vai ficar mais brilhante a sua voz, vai ficar mais bonito, assim, assim, assim. Se você respirar dessa forma, você vai conseguir sustentar a nota durante tanto tempo. Se você respirar de outra forma, vai ter várias técnicas de canto que existem. E digamos que você chega ali na primeira aula, né? E você não aceita aquela correção. Você não aceita aquele ajuste. Você se sente ofendido porque alguém pediu para você mudar algo, porque alguém pediu para você consertar algo, porque alguém falou assim, ó, você está errado nisso, você pode melhorar se você mudar tal coisa. Normalmente a pessoa que assim ela é arrogante, ela é orgulhosa, ela é egoísta, e como o Provérbios 12:1 diz, ela é uma pessoa tola. Todo aquele que odeia a repreensão é tolo. Mas o que ama disciplina é uma coisa óbvia, uma coisa que é nítida. Eu estou dando exemplo aqui, talvez você está pensando assim, Tiago, isso é uma coisa nítida. É claro que o professor vai me corrigir. Mas às vezes, no nosso dia a dia, a gente não recebe bem a correção. A gente acha que é um confronto pessoal. A gente acha que é uma ameaça à nossa existência.
algo que nos fere por dentro. Por que nós somos tão feridos assim, né? Por que nós somos hipersensíveis? Quando você bate o dedinho na quina da mesa, dá impressão... É impressionante isso, impressionante isso. Você bateu o dedinho na quina da mesa, machucou o dedinho, machucou uma unha. Parece que todo o universo colabora para que tudo venha bater no seu dedinho, bater na sua unha machucada. Já percebeu isso? Na semana seguinte, parece que tudo resolveu bater na sua unha, bater no seu dedo machucado. E, na verdade, o que está acontecendo não é uma série de coincidências do universo cooperando para machucar mais ainda o seu dedinho. É porque, na verdade, aquela área está machucada e por estar machucada, ela está mais sensível. Então, você está percebendo mais algumas pancadas, alguns impactos, que se você tivesse curado, você não perceberia. Então, quando nós nos ofendemos muito com uma correção, pode ser que tenha uma ferida dentro de nós que precise ser tratada. Porque, na verdade, a pessoa sarada, a pessoa curada por Deus, ela vai cair aqui em Provérbios 12:1. Aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento. Ele sabe que aquilo é para o bem e aquilo é para o crescimento dele. Então, essa é a primeira observação que eu quero traçar nesse texto aqui no versículo 1. A segunda observação é o versículo 6. As palavras dos ímpios... Perdão, versículo 5, gente. Versículo 5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. E Salomão nos traz essa observação aqui que é muito importante pelo seguinte: nós precisamos tomar muito cuidado a quem nós damos ouvidos, né? A expressão conselho dos ímpios tem a ver com a pluralidade de pessoas que nós ouvimos, que tem influência sobre nós, mas que não tem Deus no seu coração, que não vão nos dar bons conselhos. É aquilo que eu sempre digo. Às vezes, se seu casamento está em crise, você vai pedir um conselho para uma pessoa que tem a sabedoria de Deus no coração. Ou você vai pedir conselho para um amigo, uma amiga sua, que até te ama mesmo, até gosta de você, né? Até quer seu bem, mas não tem a sabedoria necessária. Aí a pessoa dá um conselho ali que quando você vai colocar em prática, você, na verdade, piora as coisas, né? Não, não perdoe, não. Não faça isso, não. Seja orgulhoso. Deixa ele se humilhar, deixa ele se arrastar. E a coisa vai piorando, vai intoxicando, vai danificando. Por quê? Porque você deu ouvido ao conselho dos ímpios. Tá? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Gente, existem pessoas que vão estar prontas sempre a nos falar aquilo que nós queremos ouvir. E esse tipo de pessoa a gente encontra em qualquer esquina. As pessoas raras são as pessoas que estão prontas a falar o que a gente precisa ouvir, né? Tava assistindo uma entrevista de um lutador recentemente e ele falando sobre... Ele é um lutador que era desconhecido até então e começou a ficar famoso por agora, né? E ele falando sobre como é difícil agora ele confiar em pessoas que se aproximam dele depois que ele virou famoso, depois que ele, né, tá ali no hype, ali é o bam, bam, bam. Porque ele percebe que a maioria dessas pessoas deixa de falar a verdade para ele, porque tem medo dele se afastar. Opa, como é que eu posso... E se eu desagradar fulano e fulano se afastar de mim? Fulano é uma pessoa famosa. Fulano é uma pessoa que me traz contatos, conhecimentos, acessos. É esse medo, né, de perder uma amizade famosa, por assim dizer, faz com que as pessoas ajam com falsidade com ele. Ele fala assim, olha, eu tento carregar do meu lado as pessoas que estavam comigo quando eu não era nada. As pessoas que provaram que não estavam do meu lado por interesse. Porque, meu irmão, urubu você tem em todo lugar. Ele vai sugar a tua energia, sugar, sabe, o teu propósito, sugar a energia vital mesmo, uma coisa até espiritual isso aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então esse conselho dos ímpios, muitas vezes... Por que o conselho dos ímpios é seguido, Tiago? Porque o conselho dos ímpios fala o que a gente quer ouvir. Entendeu? Na grande maioria das vezes, o conselho dos ímpios fala o que a gente quer ouvir. É isso mesmo, campeão, você é o bichão mesmo. Você tem que ir lá e botar para quebrar, você tem que acabar com tudo, ninguém mexe com você. Fulano fez isso com você, você tem que dar um boi para entrar na briga e uma boiada para não sair dela. De repente, meu irmão, você está envolvido em tantas confusões, em tantos problemas, em tantas situações, porque ouviu o conselho dos ímpios. Então, cuidado com isso. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Versículo 6, olha só. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam,
há livramento. Então, uma pessoa que vai ser um discipulador, uma discipuladora, alguém que vai estar ali caminhando, te ajudando na fé, alguém que vai estar na sua vida pessoal mesmo, não precisa ser necessariamente um discipulador, mas alguém que vai estar do seu lado, tendo influência no teu coração, precisa ser alguém que fala coisas que talvez você não gostaria de ouvir, mas que são necessárias para você. Valorize essas pessoas. Porque você não acha uma pessoa dessa em cada esquina. É muito raro. São pessoas que vão contar no dedo, né? Ah, Tiago, eu tenho poucos amigos. Irmão, você tem amigos, agradeça. Tem gente que não tem amigo nenhum na vida. É amigo de verdade mesmo, com profundidade, vai contar na palma da mão. Entende? Conhecidos tem muitos. Gente que você ama, que te ama, vai ter muito também, não tem problema. Mas amigo que vai ter conhecimento profundo da sua vida e sabedoria e autoridade, personalidade, para poder falar o que você precisa mesmo, são poucos, muito poucos. Então coloca isso no teu coração e começa a filtrar, sabe? Começa a filtrar quem tem influência no seu coração. Você não precisa necessariamente se afastar das pessoas, mas começa a filtrar o que é que as pessoas falam, né? Você começa a pensar o seguinte: o fulano me deu esse conselho, se eu fizer isso aqui, vai dar em que resultado? Não sei se vai dar resultado bom, não. Já começa a filtrar, começa a ponderar. Senhor, o que é que o Senhor acha disso? Né? Coloque em oração, lê a palavra, começa a pedir outros conselhos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos a sabedoria. Então, ao invés de pedir conselho para uma pessoa só, pede a dois, três, quatro. O que é que você acha? O que é que você acha? Meu irmão, isso aqui vai abrir os seus olhos de uma forma muito poderosa. E você vai tomar decisões com mais sabedoria. E aí, para a gente fechar o nosso devocional, o versículo que mais me chamou a atenção aqui, gente, é o versículo 9, que vai dizer assim, ó: melhor é não ser ninguém. Só um momentinho aqui, gente. Tenho que trazer uma resposta aqui para uma pessoa. Voltando, tive que responder uma pessoa aqui. Versículo 9: melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva. Meu Deus, isso é muito forte. E ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Olha que forte isso aqui. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Gente, esse versículo aqui fala muito sobre ostentação. E ostentação é uma armadilha muito presente na nossa sociedade, né? A gente vê as pessoas ostentando e a gente vê, na verdade, até uma reflexão sobre isso. Na música, na poesia, na arte, na filosofia, você começa ali a ponderar um pouco sobre os tipos de ostentação que existe. E, na verdade, se a gente fosse perguntar assim, por que a gente ostenta? Por que existe tanta ostentação nos tempos atuais? E, na verdade, em alguma medida, sempre existiu na história, né? Porque hoje a gente é a sociedade que tem mais acesso. Eu posso acompanhar a vida de uma pessoa que está do outro lado do mundo numa rede social. Então, eu consigo ter mais acesso, mais informação. Mas sempre existiu a ostentação. E a ostentação, ela nada mais é do que uma busca incessante por aprovação e validação externa. Veja só, todos nós, não vou dourar a pílula aqui, todos nós buscamos aprovação. Todos nós buscamos aceitação externa. Ah, Tiago, não, eu não busco, isso eu não dependo de ninguém para nada. Será que você não depende de ninguém para nada? Ou você é mentiroso ou você está cego. Porque a gente depende, sim, de muitas pessoas. E todos nós buscamos aprovação, gente. A gente busca aprovação dos nossos pais. A gente busca aprovação. Quando você quer conquistar uma pessoa para namorar, noivar, casar, criar família, você está buscando a aprovação da pessoa. Você está ali vendendo o seu peixe e está esperando. Olha, eu espero que essa pessoa aprove. A possibilidade de estar comigo nessa vida. Quando você está no emprego, você está ali buscando a aprovação da pessoa que tem o poder de te mandar para fora do emprego ou te manter no emprego, te fazer até ter uma promoção no emprego. Quando você está vendendo algo, vendendo um produto, você está buscando a aprovação do comprador. Não tem problema buscar aprovação. Isso é natural das relações humanas. O problema é quando essa busca se torna doentia. Quando essa busca se torna incessante. Sabe por quê? Porque quando eu busco, por exemplo, num processo de compra e venda, tá? Vamos pegar o exemplo de compra e venda aqui. Cadê o... Eu tô sem algum objeto aqui, né? Eu queria dar o exemplo, mas eu estou sem um objeto que eu estou transmitindo no celular, pegar o celular e estou transmitindo no celular. Mas vamos imaginar que eu queira vender um celular.
E eu tô ali buscando a aprovação do comprador, então eu vou dizer, olha, o celular é bom por causa disso, disso e disso, vai te trazer as vantagens, são essas e essas, resolve o teu problema assim, assim, assim. Eu tô buscando a aprovação desse comprador. Vamos supor que o comprador, ele não compra o celular, né? Tudo bem, a vida é feita de sim e de não. Você pode ser bem sucedido num dia, mal sucedido no outro, não tem problema. Mas esse não, ele não me traz um vazio interno. Ele não me traz um vazio existencial. Não tem um vazio no meu ser porque eu deixei de vender um celular. Entende? Agora, quando eu já tenho um vazio interno, quando eu já tenho um problema de identidade, quando eu já tenho uma questão de aceitação no meu interior, até mesmo um não do processo de compra e venda pode desencadear em mim um desespero pela busca de validação e aceitação. Compreende? Ou seja, o vazio está no meu interior e as situações da vida só inflamam isso. O que é que acontece? As pessoas começam a buscar cada vez mais ostentação, validação, aceitação de um modo desesperado. E, na verdade, essa ostentação é quando você tenta construir uma imagem que não é coerente com quem você de fato é. Construir uma imagem que não é sustentável com quem você de fato é por dentro. Né? Por exemplo, tem várias pessoas, isso aqui nem é incomum não, gente. A pessoa paga ali uma taxa para um dono de um carro assim, fora do normal. Né? Vamos pensar aqui uma Ferrari, uma McLaren, uma Porsche, um Audi. Aí você vai ali tirar uma série de fotos, fazer vídeos ali naquele carro. Você pagou o carro não é seu, você pagou uma taxa, né? O cara deixa lá você na garagem um tempo de 30 minutos, fazer teu conteúdo aí dentro do carro. Aí depois você pega aquele book, aqueles vídeos, aqueles reels, aí você solta na rede social como se você fosse dono do carrão. Que é comprovado cientificamente o efeito que isso traz no cérebro. Né? A pessoa começa a olhar você com aquele carrão e começa a pensar, olha, fulano é bem sucedido. Se fulano é bem sucedido, então eu posso escolher ele para guiar minha vida. Isso é um processo inconsciente, gente. Tá? Então por isso que você vê muita ostentação, muito luxo na vida, na rede social. E quando você vai para a vida particular da pessoa, você vai para a vida pessoal, não tem nada a ver com aquilo. Na verdade, às vezes até aquela ostentação coloca a pessoa em dívidas, em situações complicadas, em situações insustentáveis. Por quê? Porque a aparência não sustenta a essência, mas a essência constrói uma aparência verdadeira. A aparência não sustenta a essência, mas a essência constrói uma aparência verdadeira. Não é problema ter aparência. O problema é quando essa aparência não é sustentável. Aí talvez você diga assim, mas Thiago, mas eu não fico ostentando nas redes sociais, Thiago. Então, essa palavra não é para mim. Pelo contrário. Muitas vezes deixa passar o fato de que ostentação não tem a ver só com essa questão de rede social que a gente vê hoje em dia. Na verdade, ostentação, muitas vezes, é um traço da nossa espiritualidade. Infelizmente. Calma, não precisa ativar o modo defesa no seu coração. Provérbios 12:1. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Comece a refletir na sua vida se não há algum nível de ostentação na sua espiritualidade. Tchau, como é que ostenta espiritualmente falando? Quando você tenta passar uma aparência de santidade, uma aparência de alguém que ama Deus, que busca Deus, que isso, que aquilo, buscando a aprovação de algum terceiro. Que fazia muito isso eram os fariseus. Né? A Bíblia fala que eles oravam, jejuavam, e aí iam para as esquinas, todo o cabelo bagunçado, barba sem lavar, roupa toda amarrotada, para poder mostrar para as pessoas que estavam jejuando, que estavam buscando, que eram homens de Deus. Aí Jesus fala assim, ó, o que eles querem é o aplauso humano, e o aplauso humano eles vão ter. Mas se você quiser de fato ter comunhão com Deus, entra no teu quarto secreto. Teu pai que te vê lá no secreto, ele vai te recompensar. Entende? Então, às vezes, a gente ostenta uma aparência de santidade para impressionar os outros, para conquistar os outros. Quantas pessoas eu já vi falar assim, não, Tiago, agora entrei na igreja aqui porque eu vim buscar um casamento. Né?
Entrei na igreja porque eu sinto de Deus que a pessoa que eu quero está aqui na igreja para buscar um casamento. Aí você fica ali alguns meses, né, algum tempo ali, tentando mostrar uma aparência de alguém que supostamente foi transformado, que buscando a aparência de alguém que é um bom partido, uma pessoa que é isso e aquilo, e não vai ser sustentável, meu amigo. Quando você vai conviver com a pessoa mesmo, você vê que nada daquilo é verdade. Né? Você vê que é uma aparência que não é sustentada pela essência. Compreende? Então, muitas vezes, sem a gente perceber, a gente ostenta também na espiritualidade. A gente ostenta também na santidade. Eu tenho certeza que nessa ministração aqui tem pessoas que estão recebendo e estão ouvindo assim e se perguntando: Senhor, será que eu estou ostentando? Tem misericórdia de mim. Mas tem pessoas que, quando ouvem uma palavra dessa, já começam a se defender, internamente falando, né? Na sua mente. Não estão falando nada, mas internamente está se defendendo. Não, mas eu não sou assim, não, mas isso, não, mas aquilo, não, mas não sei o que, não, mas... E muitas vezes essa defesa exacerbada, perdão, né? Exagerada de si mesmo, já é uma amostra de ostentação. É você dizendo: não, eu sou mais santo do que isso. Eu sou melhor do que isso. Graças a Deus, comigo isso não acontece. Será que não acontece de fato? Vamos tomar cuidado com isso. Sabe por quê, gente? Eu falo muito dos fariseus, né? Que era um grupo que basicamente ficou muito conhecido pela hipocrisia religiosa e tal. Mas se a gente vê, por exemplo, no meio dos 12 discípulos, os caras mais próximos de Jesus, os faixa preta de Jesus, os 12 discípulos, a gente vê em vários momentos Jesus repreendendo eles, porque eles começavam a entrar em algumas discussões sobre quem era o maior entre eles. Não, eu sou maior por causa disso e aquilo. Não, eu que sou maior porque pererê, parará. Não, na verdade sou eu. Na verdade, os caras mais próximos... Gente, vou te falar baixo aqui, ó. Os caras mais próximos de Jesus. Então, penso eu, humildemente, né, que se Pedro, Tiago e João no barquinho tinham problemas com a ostentação espiritual, talvez, pode ser, quem sabe, tem uma pequena e remota possibilidade de eu ter também. Então, Senhor, tem misericórdia no meu coração. Tem uma pequena, remota possibilidade de você ter também. Então, Senhor, tem misericórdia do coração. Entende, gente? Temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado. Por quê? Versículo 9, Provérbios capítulo 12, versículo 9. Melhor é não ser ninguém do que você, versículo 9, e ainda ter quem o sirva, do que fingir se alguém não tem comida. Mais do que um post na rede social, mais do que um texto na rede social, mais do que uma foto, mais do que uma ida a uma comunidade de fé, um culto, né? Mais do que isso, querido, Deus vê o coração. Deus sabe quem você é. Deus sabe o cheiro que você vai ter, corporalmente falando mesmo, o cheiro do seu sovaco, da sua axila. Se você não passar desodorante, Deus sabe. Deus sabe perfeitamente todos os seus defeitos. A quem nós estamos querendo enganar? Compreende? Então, às vezes, a gente tenta tapar essas lacunas internas com band-aids externos. Então, assim, se eu cortar o meu dedo aqui, eu posso colocar um band-aid aqui, não tem problema. Com a ferida externa, curativo externo. Se eu tiver um problema interno, problema na minha alma, um band-aid não vai resolver. Metiolate não vai resolver. Um Dorflex não vai resolver. Se o problema for na alma, aí a cura, meu irmão, tem que ser na alma. Muitas vezes a ostentação é essa tentativa de cura exterior para um problema que está no interior. Essa é a razão de muitas pessoas terem várias experiências externas, né? Experiências na vida mesmo, né? Querer fazer isso, querer viver aquilo, querer tal experiência. E a pessoa continua vazia. Por quê? Porque o problema dela não é exterior, é interior. Nada vai suprir aquela lacuna interior. Existe um vazio no homem, já diria Dostoiévski, o maior escritor soviético da história. Dostoiévski diria: existe um vazio no homem do tamanho exato de Deus. Tem um lugar dentro do nosso coração que só Deus pode preencher. O abraço de um filho é uma delícia. O amor do cônjuge é maravilhoso. O afago dos pais, meu Deus, incomparável. Mas tem um lugar aí que só Deus consegue preencher. Você pode ser amado pelo mundo inteiro. Quantas vezes a gente vê pessoas famosas, né, que tem multidões aos seus pés, pessoas dispostas a matar e morrer por eles. Mas no coração deles há um vazio. Por quê?
que as multidões não preenchem o vazio que só Deus pode fazer. Compreende? Então vamos vigiar nisso, vamos tomar cuidado. Eu quero trazer você para uma reflexão profunda hoje. Profunda hoje. Acho que você só vai ficar nesse devocional mesmo se eu falar contigo, porque eu não tenho, nesse devocional aqui não tem aquela coisa de, olha, Deus vai te dar um carro essa semana. Casa própria vai sair esse ano. Você vai casar. Não tem nada disso. Eu desejo que você ganhe tudo isso, meu, muito mais. Dependesse de mim que todo mundo ganha na loteria, né? Mas existem riquezas mais profundas que são prioridades de Deus para nós. Eu quero encerrar aqui trazendo uma figura muito simples de visualizar sobre o que é uma pessoa que ostenta. Imagina um balão, né? Um balão, uma bola de encher, uma bexiga. Você enche lá o balão, aí daqui a pouco aquela bexiga ela fica gigante. Ela é grande, mas por dentro ela é vazia. Assim é a pessoa que ostenta. É como um balão vazio. É cheio de ar, parece grande, mas é vazio por dentro. Assim é a vida de quem vive de aparências. Deus quer te preencher. Deus te trouxe aqui para dizer, olha, eu tenho um preenchimento profundo para a sua alma. Eu tenho para você um preenchimento que nada nesse mundo pode te dar. E grande tragédia é quando alguém vive essa vida sem ter esse preenchimento, sem nunca conhecer o amor de Jesus. Isso é uma grande tragédia. Porém, eu penso que é uma tragédia maior ainda. Alguém conhecer a palavra de Deus, alguém conhecer o nome de Jesus, conhecer o Evangelho e ainda assim desperdiçar a existência com um grande vazio. Cuidado com isso, porque muitas pessoas têm se perdido mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo a mensagem da cruz. Por quê? Porque estão vivendo uma vida espiritual de aparência. Aparência não sustenta a essência. Deus quer tocar na tua essência. Ele vai preencher o teu vazio. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor? Quero fechar esse devocional primeiro te convidando a deixar um like nessa transmissão. Seu like é muito importante. E quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Estatísticas mostram que cerca de 30% das pessoas que assistem o devocional não se inscreveram. Então vem, se inscreve no canal, vem com a gente segunda, sexta, 7h30 da manhã sem falta. E eu quero te convidar para estar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, porque é lá que eu mando o link dos devocionais todos os dias e também as anotações pessoais que eu fiz para esse devocional. Todos os dias eu compartilho ali o PDF com todas as anotações para você estudar o texto também. Então, para entrar no grupo, clica no link que está fixado nos comentários e também nesse mesmo link que está fixado nos comentários, tem ali para você clicar para entrar na nossa comunidade do discipulado bíblico. É lá que nós aprofundamos a palavra de Deus, estudo mesmo, uma plataforma especial preparada para isso. Eu quero muito ter você conosco lá na nossa comunidade, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essa direção. Eu oro para que essa semente que hoje entra nos nossos ouvidos, que hoje acessa o nosso coração, que essa semente possa frutificar, Senhor, a 10, a 30, a 50, a 100 por um em nossa vida. Faz, Deus, tua grande obra em nossos corações. Que nós não venhamos desperdiçar a nossa existência aqui buscando preencher com aparência aquilo que nos falta em essência. Meu Pai, como diz uma canção que eu conheço, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. E nós queremos, Pai, que o Senhor Deus nos preencha e traga verdadeiro impacto sobre nossas vidas, para que possamos ser curados por Ti, das feridas do nosso interior. Tem misericórdia de nós. Aquilo que temos falhado, aquilo que temos caído, tem misericórdia de nós e nos ajuda a vivermos uma vida transformada. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui qual a parte dele que mais falou teu coração. Teu feedback é muito importante, faz total diferença aqui na nossa comunidade. Eu sempre faço questão de ler e responder todos os comentários. Tamo junto sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.